Parece que nós não podemos ter paz. Quando consegue se amenizar e calar um pouco a extrema-direita nazi-fascista no Brasil, representado pela família Bolsonaro e seus apaniguados e caterva, surgem surpresas vindas de fora, atualmente localizada no governo dos Estados Unidos, mais precisamente no lixo humano chamado Donald Trump. Sim, apareceu notícias de que avião norte-americano sem identificação, carregando gente da CIA, agentes diplomáticos, militares, etc., etc., pousou no aeroporto de Porto Alegre e também, talvez depois, não ficou claro, pousado no aeroporto de São Paulo. Nada mais significativo devido ao fato de que os governos desses dois estados são apaniguados da extrema-direita. Não se precisa dizer o que o Leite é, muito menos o chamado Tarcínico. Enfim, eles pousaram nesses aeroportos. A questão é dirigida, portanto, aos dois governos estaduais, às autoridades locais, mas também deve ser feita ao governo federal, a Lula. Lula, você está atento ao que significa a chegada desses aviões nos nossos aeroportos sem identificação? Houve permissão de quem, do que e para quê? O que é que esta gente vem fazer aqui pousando num avião sem identificação? Já que ultimamente o grande tema que nós, que somos patriotas verdadeiros, nós que amamos a democracia, mesmo esta democracia liberal, e lutamos para a democracia social, ou seja, de oportunidades para todos e o estado do bem-estar social, nós estamos lutando pela nossa soberania, pela nossa afirmação neste momento em que o enlouquecido Trump, o demenciado Trump, feito um ditadorzinho de filme de quinta categoria, tenta fazer com que o mundo seja seu. E a gente vê esses aviões chegando aqui para quê? Para quem? Com que finalidade? Estamos atentos? A segurança nacional, a inteligência nacional está atenta para isso? Esperamos que sim. Mas vejam, isto é mais um movimento sorrateiro, negativo, mesmo que haja desculpas oficiais, do que o governo americano pretende para com o Brasil. Disse que Trump já colocou navios próximos à Venezuela e que talvez queira invadir a Venezuela, usando argumentos espúrios, como talvez ele queira fazer aqui no Brasil, até mesmo incentivado pelo traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro, em conjunto com seu pai, outro traidor da pátria, Jair Bolsonaro, e toda a caterva, além de golpista, traidora da pátria, que está ligada à família Bolsonaro. Como não bastasse a extrema-direita nos causar náuseas, vai esta trêfega senhora, que ainda se pretende terceira-dama do Bolsonaro, falar sobre moral para cima de Lula, utilizando adjetivos contra Lula que, caso ela tivesse bom senso, seria interessante que ela não utilizasse. Até porque disse que não somente ela tem uma moral tão ilibada assim, ela não tem para falar sobre a moral dos outros, como no seu entorno e na sua família há uma série de gente que está altamente comprometida com crimes graves. Bem, naturalmente que cada um tem o direito de ser independente do que sua família foi. Mas acontece que há certos fatos, como aqueles famosos cheques do início do governo do seu marido indigitado, apareceu e que não foi levado adiante. Os gastos que Mauro Cid disse que ela cometeu e que ainda não se apurou. Como uma criminosa
mais rasteira e da pior espécie. Se utilizando blasfemamente do nome de Deus, do Cristo, da religião, para fazer as suas diatribes eleitoreiras de péssima qualidade, que só convence imbecil, como é praticamente toda a massa que a segue. E ao seu marido, gente imbecil, incapacitada à análise crítica e a relação com a realidade. Então, continuamos a seguir até o dia do julgamento de Bolsonaro, neste clima nojento que causa vômitos com a ação da extrema-direita. Em contraponto, o telefonema de Putin para Lula, o prestígio de Lula na direção do BRICS, em que tudo indica mais 35 países se integrarão ao BRICS, inclusive do chamado norte socioeconômico do planeta, ou seja, países mais desenvolvidos, mostra o tamanho que Lula tem, não só para o Brasil, onde sobra, onde é até demais, mas onde ele se coloca com todos os méritos na política internacional como um grande estadista, como aliás o Washington Post disse que ele era. Então estamos vivendo uma divisão clara de águas. De um lado, gente absolutamente imbecilizada, que segue ainda este lixo humano que um dia foi presidente da República entre 19 e 22. E por outro, gente que quer se salvar da imbecilidade e que pensa, que tem capacidade crítica, que consegue entender, ler a realidade, se apropriar dela e nela viver de forma mais saudável, que são aqueles que enxergam ainda no campo progressista a possibilidade de fazer deste país um país efetivamente democrático, não só para eleger representantes, mas como para exercer justiça social. Coisa que para os imbecis e o seu país dos sonhos, os Estados Unidos, é impossível, porque a cada dia o império cada vez mais se degrada a olhos vistos, com um Trump enlouquecido jogando os Estados Unidos no fundo do poço. Um abraço, até outra oportunidade.